Bom, mudando de assunto, mas não muito, ainda tem um pezinho do Brasil nesse tema. A conferência sobre o clima da ONU acaba só na semana que vem, mas já dá indícios de que será muito difícil as delegações chegarem a um acordo sobre o fim do uso dos combustíveis fósseis. Os Emirados Árabes Unidos, sede da COP28, são a 7ª maior petrolífera do mundo, o que provocou muitas críticas de organizações ecológicas. A presidência dos Emirados Árabes Unidos na COP28 insistiu que os integrantes da conferência trabalhem com um espírito de compromisso para alcançar um acordo sobre o futuro dos combustíveis fósseis. O chefe da cúpula, o Sultão Al-Jaber, pediu aos participantes de quase 200 países que saíssem das zonas de conforto para obter um resultado de grande ambição. A reunião começou de forma muito promissora, com o anúncio da criação de um fundo de perdas e danos para apoiar países afetados pelo aquecimento global. Mas a primeira semana de discussões terminou sem avanços nos pontos controversos. A União Europeia, os Estados Unidos e países africanos insistem que é necessário abandonar petróleo, gás e carvão como fonte de energia. No entanto, a China e produtores de petróleo liderados pela Arábia Saudita defendem que o acordo final não deve fazer nenhuma menção aos combustíveis fósseis. Segundo climatologistas, o abandono poderia ampliar as chances de limitar o aumento da temperatura do planeta a um máximo de 1,5 graus Celsius em relação à média pré-industrial. Grupos ambientalistas viram com desconfiança a presidência da COP nas mãos de Al-Jaber, que lidera a Petrolífera Nacional dos Emirados Árabes. Por sua vez, o líder tentou diminuir as preocupações, afirmando que considera a redução dos combustíveis um processo inevitável. O físico da USP e integrante do painel intergovernamental para mudanças climáticas, vinculado à ONU, Paulo Artacho, conversou com a Jovem Pan diretamente de Dubai e comentou as dificuldades dos países para chegar a um acordo. É importante perceber que todos os documentos de todas as COPs têm que ser aprovados por consenso. Então, não existe muito isso de um país querer entrar ou não querer entrar, tá? Então, é uma resolução da ONU. E ela é válida para todos os países. Essa é uma das dificuldades da COP, de obter um consenso entre 192 países com a disparidade que nós temos em nosso planeta, tá? Então, evidentemente, os países produtores de petróleo estão fazendo pressão para que não saia um phasing out, como a gente chama, né, do uso de combustíveis fósseis, né? Mas a enorme maioria dos países estão fortemente favoráveis a isso, inclusive o secretário-geral da ONU. É impossível a gente prever como é que vai ser a questão final, né? Mas o que eu espero é que esta COP marque a história como sendo a primeira COP que efetivamente aprova a questão de terminar a época dos combustíveis fósseis em nosso planeta. O ano de 2023 foi marcado por diversos eventos climáticos extremos, como o El Niño, que aquece as águas do Pacífico. Em novembro, a temperatura na superfície dos oceanos foi a mais alta para esta época, superando o recorde anterior de 2015. A ONU prevê que 2023 seja o ano mais quente já registrado. O chefe da Agência Climática das Nações Unidas subiu o tom quando teve a oportunidade de discursar na COP28. Simon Still disse com todas as letras: "Parem de fingir." O diplomata se referia ao rascunho da resolução, que, segundo ele, mais parece uma lista de desejos. A COP termina na próxima terça-feira, quando deve ser anunciado o documento com as metas para a redução do efeito estufa.
Para tal, é necessário que os governos presentes cheguem a um consenso sobre ações eficazes contra a poluição da atmosfera. A comunidade internacional está debatendo, em particular, se deve abandonar os combustíveis fósseis o mais rapidamente possível ou apenas reduzir o consumo. E este se tornou o principal impasse nas negociações em Dubai. Lula contribuiu com o momento puxão de orelha. O presidente brasileiro liderou uma comitiva que levou na bagagem um dos principais projetos desta gestão, a transição energética para plataformas verdes. O planeta está farto de acordos climáticos não cumpridos, de metas de redução de emissão de carbono negligenciadas, do auxílio financeiro aos países pobres que não chega, de discursos eloquentes e vazios. Precisamos de atitudes e práticas concretas. Só que, se por um lado o Brasil teve uma postura firme na Conferência do Clima, por outro, o atual governo debate o convite para integrar a OPEP+, a versão estendida do Cartel Mundial do Petróleo. Trata-se de uma situação complicada. Estar ao lado dos produtores de combustível fóssil ou apoiar o fim da queima de carbono? Com a palavra, Paulo Artacho, mais uma vez. Dentro do próprio governo brasileiro, nós observamos que o ministro Haddad lançou aqui, um projeto de economia verde para o Brasil. O Aloysio Mercadante, presidente do BNDES, lançou aqui um programa de regeneração florestal para toda a Amazônia, Então a gente vê que o setor financeiro estatal do Brasil está alinhado com uma agenda verde, com uma agenda moderna, com uma agenda olhando para o futuro do país. Por outro lado, nós temos o Ministério das Minas e Energia, a Petrobras, olhando para o século passado ainda, sem perceber que o Brasil tem enormes vantagens estratégicas de geração de energia solar e energia eólica e que ele poderia e deveria liderar uma transição energética limpa e ser um exemplo para o restante do mundo. Então, obviamente, a questão do Brasil entrar na OPEP+, ou não, realmente vai depender do embate entre essas duas forças internas dentro do governo. E eu espero que a componente que olha para o futuro verde do Brasil e para as nossas oportunidades, que são enormes e únicas no mundo, de aproveitar os nossos recursos de energia solar e eólica, prevaleça e a gente possa ter um futuro muito melhor para os brasileiros e para o planeta como um todo. Simplificando o discurso do físico da USP, tudo é uma questão de escolhas. Independentemente das decisões do Brasil e de governos mundo afora, uma coisa é fato: o tempo para evitar uma crise climática irreversível está acabando.